Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da Fernanda Barbosa, da Jaque Almice, que estão aqui para falar com a gente hoje no nosso podcast. Eu sou o Ender Geraldelli, estou aqui com a minha sócia, Selma Neves. Gente, para começar o nosso episódio, eu gostaria que vocês contassem para a gente um pouco da história de vocês, tá? Sua história pessoal, fale e dê uma ênfase no seu negócio, no seu trabalho de hoje, tá bom? E para o pessoal que está em casa, que está nos ouvindo, é interessante que eles saibam também o seu principal diferencial. Se você puder abordar um pouquinho sobre isso, seria maravilhoso também. Quer começar, Fer? Começo. Manda bala. Bom, eu sou a Fernanda Barbosa, sou casada, tenho um filho de 6 anos. Trabalhei durante 10 anos numa construtora e ciclos que se encerram. Eu já era PJ, queria muito ter meu negócio, mas, querendo ou não, eu trabalhava para a construtora. Até que o ciclo se encerrou, mas assim, foi uma coisa bem agradável, com portas abertas. E eu resolvi montar a Fernanda Barbosa Soluções Imobiliárias, onde vai, em maio, fazer 1 ano, que está sendo, assim, muito bom, um sucesso. Acho que se eu soubesse que ia ser tão bom, tinha montado antes. Um diferencial muito grande que eu acho que eu tenho no mercado é o pós-atendimento, porque hoje, corretores de imóveis, às vezes não é visto com uns bons olhos pelo fato do atendimento, às vezes, ser muito vago. E não, eu pego, mas eu faço tudo do começo ao fim. Eu ajudo o meu cliente do começo, ali, quando ele está procurando, da parte burocrática, que é bastante coisa, é financiamento, é documentação, até o final. Se precisar também, eu busco, eu levo nos lugares. Hoje eu tenho porta aberta em vários lugares, tenho um conhecimento, um relacionamento, né, com esse público de cartório, todos esses lugares, o que acaba ficando mais fácil para mim. Então, esse eu acho que é o grande diferencial. E o pós que eu falo não é só vender, pronto, acabou. Eu ainda mantenho um contato, eu mesma, isso é meu, né? De ligar para o cliente uns 3 meses depois, ver se está tudo bem. Eu vou mantendo esse contato, ver se precisa de alguma coisa. E aí acaba virando até um relacionamento, acaba virando uma amizade, disso acaba virando indicações. Então, acho que isso é um diferencial muito grande na minha profissão, é dar continuidade, não é apenas ser a Fernanda corretora ou a Fernanda proprietária da imobiliária, é ser a Fernanda que se coloca no lugar do outro, porque é uma realização de um sonho. Comprar um imóvel não é comprar uma roupa, não é comprar um sapato, é comprar algo que às vezes você vai demorar, não que a pessoa nunca vai mudar, ela vai mudar um dia, lógico, todo mundo quer mudar, quer crescer, quer melhorar, mas é uma realização muito grande de um sonho. Então, eu acho que isso é uma coisa assim que faz toda a diferença. Amo o que eu faço, sou apaixonada no que eu faço e eu acho assim que quem me conhece vê, porque a energia é boa quando a gente faz o que nós amamos, e eu amo muito tudo isso que eu faço. Então, assim, eu me dedico inteiramente e a minha vida pessoal com a minha profissional, ela não me atrapalha, porque eu falo que tanto meu esposo como meu filho, apesar de 6 anos, são meus sócios. Porque eu brinco que eles são meus sócios, porque eles me ajudam muito. Eu falo assim que se eu tiver que chamar pessoas para falar o quanto eu tenho gratidão e o quanto, assim, se eu tiver que apresentar e falar, eu tenho uma equipe, que eu tenho um jurídico, tenho a engenheira que está aqui do nosso lado, que ela faz parte lá do escritório. Tenho toda essa parte dos correspondentes. Eu falo que eu não preciso de funcionário, mas eu tenho uma equipe marketing. Mas eles são minha equipe maior, porque eles estão comigo todos os dias, estão em casa também, né? Então, eu preciso muito disso, desse apoio. Ai, eu amei. E eu tenho esse apoio. Eu amei escutar isso. Que bonitinho que é mesmo. A família é a nossa equipe mesmo. Então, assim, eu acho que isso fez toda a diferença. E faz toda a diferença para o meu crescimento. E também eu falo que muito a nossa crença, Deus em primeiro lugar, a gente trazer Deus para nossa vida todos os dias, pedir, né, primeiramente que Ele abençoe o negócio e fazer as coisas corretamente, honestamente, sem querer passar por cima de ninguém, e fazer parceiros. Hoje eu vejo assim,
eu tô aí no network há um tempo, que é algo que eu amo. E isso veio muito, assim, na questão da parceria. Na questão que eu não trabalho sozinha. Eu brinco com meus clientes que eu falo, vocês sabem, né? Vendi, mas vocês são meu parceiro agora. Se eu precisar, eu vou ligar. Porque eu preciso de pessoas. Eu não sei fazer, eu não consigo fazer nada sozinha, nem crescer sozinha. Espetáculo, Fer. Eu quero comentar isso que você disse, mas antes, vamos ouvir a Jaque, por favor. Jaque, conta também pra gente um pouco da sua história, do seu trabalho hoje, como que isso foi se construindo. Então, eu sou Jaqueline Almice, sou engenheira civil, design de interiores, paisagista e psicoarquiteta. E agora começando uma neuroarquitetura também. Eu trabalhei muitos anos em construtoras e marcenarias, e às vezes até nos 2 lugares, mas sempre depois do expediente tendo os meus próprios clientes. A gente não conseguia ter a quantidade que a gente tem hoje porque era CLT, né? E aí a gente sempre precisa de uma coisa ruim para poder tomar coragem e chegar no seu objetivo, né? Um belo dia minha ex-chefe falou para mim que ela não me via como uma mera projetista, ela me via como uma vendedora de imóveis. E assim, eu nunca me vi como uma vendedora, então ela não me via como eu era. E aquilo foi o estalo que eu falei assim, isso não sou eu. E aí, com a ajuda do meu esposo, sou casada, mãe do João, da Maria, e aí ele me incentivou e falou assim, então agora chegou a hora, né? Que a saúde emocional já estava mexendo. E aí eu abri a empresa. Faz 6 anos que eu abri a empresa. E graças a Deus nunca faltou clientes. E aí veio a pandemia e aquela necessidade que eu comecei a ver de aflorar as dificuldades do cliente, porque aí que as pessoas começaram a ver o que era ficar dentro de casa. Então eu decidi fazer a pós-graduação em psicoarquitetura, que ali a gente entende os sentimentos, as vivências, as necessidades, a real memória afetiva da pessoa para executar desde uma construção ou simplesmente uma reforma. Às vezes já aconteceu de uma cliente minha falar assim, Jaque, esse sofá aqui, essa poltrona, eu não quero desfazer dela, mas eu odeio ela. E aí eu falei, mas é importante para você? Aí fui conversando, a gente vê também na psicoarquitetura, a gente vê muito como a pessoa se porta para falar de determinado ambiente, mexer as mãos, o olhar, a respiração, a gente estuda isso. E aí eu falei, eu tenho que reformar porque tem uma coisa muito forte. E aí depois que eu reformei, ela começou a chorar e falou assim, a minha mãe foi presente da minha mãe, mas eu apanhava nesse sofá. E ela falou, você conseguiu me fazer ver a minha mãe de um modo diferente e perdoá-la. Então, assim, eu vi a importância da psicoarquitetura nisso. E agora a neuroarquitetura, ela vem cuidar das doenças da pessoa, por exemplo, um Parkinson, um Alzheimer, e o que vai influenciar no projeto referente a isso. E isso vem em inspiração do meu avô, que eu com 12 anos eu já mudava os móveis de lugar para adequar a passagem dele, porque ele tinha Parkinson. E eu nem sabia que isso era ergonomia. Então, assim, é uma paixão de infância que eu tenho pela engenharia, pela arquitetura, e esse eu acho que é o diferencial do nosso escritório. É não simplesmente fazer um projeto com glamour, mas olhar o interior da pessoa, porque cada vida tem a sua maneira. Gente, pode sair um pouquinho do script? Pode tudo. Falar com vocês traz uma coisa tão boa, porque como a gente vai se vendo uma na outra, né? Eu sou ergonomista, que tudo depois da pandemia, já que ficou assim, a gente começou a entender que o trabalho não é só para dinheiro, não é só para subsistência. O trabalho tem que ter a nossa essência, tem que ter nosso querer, o nosso sonho, e tudo que a gente fala não é Disney, não, é real. E a gente percebe quando a gente vai trazer vocês para falar, e quando vocês são preparadas, são mulheres como vocês são, né? Como as duas que saíram daqui, graças a Deus estamos no mesmo ecossistema, né? A gente traz a emoção, a gente traz o amor, a gente traz sempre Deus, a gente traz a equipe, a gente traz companheirismo, a gente fala
que você contribui com o outro, com a coragem, com tudo isso, é tudo igual, né? Então, na venda do livro, que eu estou à frente da venda do livro, né, que é As Mulheres em Rede, eu conversei com 2 que disseram assim para mim, de Florianópolis: eu não me vejo, eu não sou empreendedora. Como assim? Da onde você tirou isso? O conceito, empreender é uma paixão, empreender é um fogo, é uma característica, é não sei nem, é um talento, né, que todo empresário deveria ter, não tem essa diferença. E na conversa ela colocou, mesmo que você estava falando do sofá, eu falei: Ana, de onde você tirou essa paixão por foto desde novinha? Desde antes de 5 anos. A mãe falava que ela andava fingindo que estava tirando foto. Ela falou: descobri há pouco tempo que você acredita que o meu avô, ele morreu muito cedo e ele tinha uma máquina, naquela época, ele tinha uma máquina profissional que ele tirava fotos. Eu falei: olha que coisa mais linda. Aí a gente começa a trazer constelação sistêmica, a gente começa a trazer a nossa... tanta coisa, tudo misturado. E eu ouvi você falar do sofá, dá vontade até de chorar, porque isso é a gente, é o ser humano. Gente. Quando falar de pequenininho, eu já fazia isso. Olha, você já está trazendo isso que você faz hoje. O mais legal, né? Um trauma que transformou numa felicidade. Porque ela tinha um trauma nesse sofá aqui. Exatamente. Eu tenho 2 elogios para fazer como cliente, né? A Fernanda, quando eu conheci, sou filha de corretor, é a parceria, né? O corretor traz isso. Isso é da profissão. É melhor vender um monte de imóveis do que vender um só e todo mundo é parceiro. A Fer, realmente, ela é assim. E você é conhecida, não sei se você sabe, de resolver problemas jurídicos de um imóvel. Então, a gente tem uma casa que a gente está à venda e a Fernanda, que foi escolhida por mim para cuidar disso, porque essa parte, quando tem problema, que sempre toda casa antiga tem, a Fernanda desenrola muito bem. Isso é uma fala de um advogado, viu, Fer? E a Jaque foi a nossa responsável pela reforma da casa da CLN e a gente pôde acompanhar isso tudo que você falou misturado numa reforma. Show de bola, gente. É muito importante ouvir vocês, porque além de toda a competência que vocês trazem naquilo que vocês fazem, vocês 2 citaram pontos em comum com relação aos principais diferenciais que vocês apresentam para o mercado, que é justamente o relacionamento com o cliente. Vocês dão muita atenção à experiência que o cliente vai ter em cada ponto que eles têm de contato na jornada deles com vocês, desde a hora que eles conhecem vocês até, como a Fer bateu bastante na tecla, depois que já se encerrou o ciclo, vamos dizer assim, né? Já fez a entrega, tal, ela mantém ainda esse relacionamento, e a Jaque a gente vê que também faz isso no processo dela. Diante disso tudo, gente, o que vocês me citariam como o principal aprendizado de vocês nessa jornada? Sabe, aquele ponto que você fala: cara, isso aqui que eu aprendi mudou minha vida, foi a virada de chave. Tem algo que vocês podem me dizer, e também para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu posso dizer que nesse no começo eu nem falei, porque eu sou formada em gestão de micro e pequenas empresas, técnica em nutrição. Nada a ver com corretora de imóveis, mas sempre gostei da parte de vendas, sempre vim de multinacional. E eu posso dizer que o que mudou, que virou assim a chave, é o saber ouvir. Saber ouvir. Você sentar com um cliente ou com qualquer pessoa, você sentar e você saber ouvir. Ouvir primeiro. Porque às vezes você tem um monte de ideia, você olha, a pessoa tem um perfil, você analisa ela, mas quando você para e ouve, mas quando eu digo ouvir, ouve mesmo, ouvir com sentimento, ouvir, trazer para você aquilo é totalmente diferente, porque você vai na dor, então você consegue ajudar melhor. Eu falo assim que isso, no dia que eu aprendi a fazer isso, foi a virada de chave no meu negócio. Perfeito. Empatia, né? Que é justamente se conectar com a emoção por trás daquela experiência. Muitas vezes a gente escuta falar, empatia é você olhar pelas lentes do outro, né? Se conectar com a situação.
Na verdade, a gente nunca vai conseguir olhar pelas lentes da outra pessoa. É impossível. Nós nunca vamos conseguir se conectar verdadeiramente com aquela experiência. Mas você consegue se conectar com as emoções por trás daquela experiência. E aí que está a percepção do ser humano que faz esse diferencial, né? No relacionamento. Espetáculo. E você, já, o que você... Escuta, sem dúvidas, né? Porque tudo começa, um projeto começa da escuta. E eu tenho que escutar de dentro mesmo, né? Porque a pessoa, às vezes, tem muita gente que chega e não sabe expor. Ela acha que você vai fazer um milagre. Então, às vezes, você tem que escutar realmente aquilo que está dentro do coração da pessoa, o sonho, que às vezes está escondidinho. Mas eu acho que o principal é porque, muitas vezes, quando surgem os desafios, cada projeto, cada reforma, cada construção é diferente. E sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, que não fez ainda. Então, eu acho que é vencer o medo. Eu costumo dizer assim, hoje, né, com a tecnologia, com a internet, com a facilidade de comunicação, não existe aquilo que você não sabe. Existe aquilo que você não buscou. Eu aprendi meu esposo fala assim pra mim, que Jaqueline, antes você tinha vergonha de conversar com a pessoa para fazer uma pergunta. Chegar, por exemplo, num superintendente da prefeitura para buscar algum documento, alguma coisa, e hoje eu vou com medo mesmo, não tem, porque você tem que fazer, e depois quando passa, quando você resolve, dá uma sensação tão boa dentro do coração, falando, nossa, onde eu cheguei, olha onde eu fui. Então, assim, até para as empreendedoras, né, não tenha medo. Eu vi tem uma música, assim, que outro dia eu escutei a frase que fala assim, a gente é o nosso melhor momento. Então, quando você deixa de lado o medo, você percebe que depois que passa, você fala assim, realmente era um medo? Ou era falta de coragem que a gente tinha de perguntar, de ouvir, de buscar aquilo? Então, acho que essa foi a virada de chave da minha empresa e, principalmente, minha virada de chave. Show de... Muita coisa a gente aprende, hein? Não, Você é impressionante. Viu? O que ela falou agora é o que você fala. O Ender fala muito de estudar. Tudo que a gente fala, ele fala assim, falta estudo. Falta você estudar. E é isso mesmo que você falou, né? Não tem nada que a gente não saiba hoje, com tanta ferramenta. Tem que buscar. Eu acho fantástico isso que vocês estão dizendo. Trazendo um pouco da fala da Jaque, a questão do medo, né? O medo, né, ele vai sempre existir. Né? A gente está sempre olhando para o futuro. Né? A gente passa a maior parte do nosso tempo olhando para o futuro ou para o passado. A gente vive pouquíssimo no presente. Talvez esse seja o nosso grande ponto de desenvolvimento nesse planeta quando a gente vem para cá como espécie, né? Viver o presente. Impressionante como a gente olha para trás, para frente e pouco para agora. Então o medo ele vai estar lá, né? Mas é impressionante também como raramente o medo ele se materializa, né? A grande maioria das vezes o nosso medo é simplesmente essa projeção nossa de algo que pode vir a acontecer, mas na maioria dos casos isso nunca acontece. Nunca acontece. Então a coragem ela está misturada ali junto com o medo no dia a dia, em todo momento, né? A gente sente eles ao mesmo tempo, né? E a coragem é justamente isso, né? É dar o passo mesmo quando você tem incerteza do resultado, né? É abraçar a incerteza, né? Então você vai para cima para buscar realizar esses sonhos, né? Esses objetivos, seja um ponto ali ao longo do nosso dia ou pensando num propósito de vida como um todo, né? Gente, olha só, muito interessante tudo isso que vocês falaram. Eu queria ouvir o contrário desse ponto agora. Eu queria pensar nos principais desafios, sabe? Olhando a nossa jornada como empresários, a gente vive de tudo, né? Você fala, nossa senhora, é uma montanha-russa. Mas os desafios, né, os obstáculos, eles são a escola da confiança, né? Então, se a gente chega até onde a gente está nesse momento, onde a gente sonha chegar um dia, é por causa dos obstáculos, por causa dos fracassos que a gente vai acumulando, dos erros que a gente comete. São oportunidades de aprendizado e a gente vai acumulando esse aprendizado ao longo da vida. Experiências vão sendo construídas e a gente vai atingir o sucesso que a gente quer. Tem alguma coisa que vocês podem citar aqui para a gente ao longo dessa jornada que vocês consideram, cara, isso aqui foi a principal dificuldade. Na hora que eu rompi isso, parece que a coisa desandou, parece que deslanchou, sabe?
que você me fala, Fer? Pode ser que seja até a mesma. Velho. Ai, gente, olha, eu tive um desafio recente. Tive vários, mas tive um recente que, graças a Deus, terminou. Acho que o principal desafio, como eu falo, são pessoas. É você saber lidar, respirar, né? Ter a paciência, porque nem sempre a gente tem, é fato. E você conseguir mostrar o seu profissionalismo, você conseguir, assim, separar, principalmente quando você está atendendo conhecido. Pessoas, eu acho que o desafio maior na minha profissão, na minha vida, na minha carreira, é quando eu estou atendendo que seja parente ou amigo. Porque ali eu tive que aprender a separar. Amizade é amizade, aqui eu sou a Fernanda, corretora, e você é meu cliente. E você vai ouvir, às vezes, o que você não quer. E eu vou atrás, como a Selma falou, do desenrolar documento, que, nossa, Selma, eu acho assim que o documento olha pra mim e ele fala, é você, porque, nossa, cai cada coisa. E aí se torna um desafio, porque às vezes isso é um problema grande, que é onde até deu uma parceria muito boa comigo e com a Jaqueline, que foi que ela dizia, eu começo uma parte, ela ajuda, né, no restante e depois finaliza com o jurídico. E o desafio foi esse, foi assim, saber separar, tem que aprender a separar e aprender a dizer não, porque a minha maior dificuldade era dizer não, mas o não sem, como diz aí as terapeutas, sem ressentimento, dizer o não assim, é não e é não, não dá e é não. Não ficar com aquela coisa, eu falei não, remoendo aquilo. Então isso pra mim foi um desafio muito grande. E ainda continua sendo, que eu trabalho muito isso. Eu gostei muito dessa sua fala, porque também recentemente escutei um profissional dentista e um médico dizendo assim, não tem essa frase, eu fui no meu amigo falou isso, de repente você vai no amigo, não é porque é amigo, porque você quer mais barato, ou às vezes nem cobrar. Isso. Jaque, eu vou fazer uma reforminha lá no meu quintal, você dá uma opinião, põe o tanque aqui ou põe o tanque ali? Poxa, vai lá, dá um pulo lá. Poxa, então eu acho que isso é um aprendizado de todo mundo, né? Não dá certo, porque quando você vai fazer por amigo, você não vai fazer também do jeito que você faz com um cliente. Você não vai dar seu tempo ali, você não tem. Você vai fazer também por amigo. E aí que vira a cobrança, e onde você não gosta e fica tudo chato. Então é melhor dizer não, sim. A gente aprender a dizer não. É verdade. Espetáculo, cara. Muito bom. Jack, conta pra gente. Não, porque são muitos desafios, né? Mas eu acho que, pra mim, meu maior desafio, e de vez em quando ainda vem a calhar, é você separar a dupla jornada. Eu trabalhei um tempo em casa, até eu ter o escritório, né? Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque chegava momentos que eu não sabia se eu era mãe, se eu era engenheira, se eu tava tocando obra. E aí foi assim, um primeiro ponto que melhorou. Aí, como meus filhos ainda são crianças, né? Vira e mexe, estão doentes. Então, quando eles ficam doentes, acho que é o momento que me abala. Então, de vez em quando, eu ainda tenho, assim, umas recaídas de saber, por exemplo, não, agora, Jaqueline, você vai ser mãe. Então, e aí tem a responsabilidade da empresa. Então, isso, às vezes, bagunça um pouco a cabeça, né? E o separar as coisas também. Porque e você mistura e às vezes eu já cheguei em momentos de eu ter que levar meus filhos para obra, entendeu? Várias vezes. Ou atender cliente, apresentar projeto com a pequenininha sentada na cadeira. E isso, eles sabem. E assim, e tem um lado bom, porque outro dia meu filho falou assim para mim, mãe, eu tenho tanto orgulho de você trabalha tanto. E aí, então, assim, ele enxerga isso e eu acredito que equipe, isso né? minha equipe também. Vai surgir no futuro dele dar importância pro trabalho. Eu acho que isso não vai ser em vão, mas é difícil, um desafio. Realmente. Ou ele vai começar a cobrar, viu? Comissão. Vai. O meu já cobra, hein? O meu já cobra. Vai. Essa questão da dupla jornada, de equilibrar, né? Contrabalancear, né? O pessoal, o profissional. A gente, na CLN, nós fizemos uma pesquisa em um determinado momento
para escutar, né? A gente busca fazer pesquisa e escutar as clientes, né, recorrentemente. E em um determinado momento nós fizemos uma entrevista individual com uma determinada amostragem da rede para entender alguns pontos, e um daqueles que nós procuramos conversar bastante foi essa questão do desafio, né? Os principais obstáculos, né, no dia a dia. E a questão da jornada, do equilíbrio, foi algo que surgiu bastante. Muitas das pessoas que nós conversamos citaram essa questão do desafio, desse equilíbrio, né? Porque a gente sabe muito bem que a gente vive dentro de uma estrutura social, né, que acaba pesando, vamos dizer assim, para a mulher esse esforço desse contrabalanceamento muito mais do que pesa para o homem. Não significa que os pais não fazem os seus papéis, mas a gente sabe que na hora que a gente olha o geral, a média, a gente sabe que a mulher desempenha esse papel de uma forma muito maior. Então, realmente, era um ponto assim, que apareceu demais nas nossas pesquisas, ouvindo a nossa rede. Gente, me fala uma coisa para nós caminharmos para o final do nosso episódio de hoje. Eu queria que vocês citassem para aquela mulher que está ouvindo esse podcast, está assistindo a gente, que tem o desejo, assim como vocês, de desbravarem, de terem sucesso profissional, de terem os seus próprios negócios, principalmente, mas que de repente ainda elas não deram esse passo ou estão em início de jornada. Que tipo de conselho, de sugestão você deixaria para essas pessoas? Eu deixaria o conselho: não deixe nada te abalar, foca em você, esquece medo, problemas, porque assim, um monte de não você vai ouvir, um monte de crítica você vai ouvir. E se você está começando uma jornada, você vai sentar na mesa para fazer uma conexão. Muitas vezes, talvez, aquele primeiro momento, aquilo que você faz, pode ser que por algumas pessoas não seja tão bem aceito. Não leve para o pessoal, leva para você, assim, preciso de crescer. Eu preciso de fazer meu negócio, eu preciso de ser vista, eu preciso me fazer ser lembrada. Todos os dias, quando às vezes todo mundo tem altos e baixos, se eu levantasse no dia do meu baixo, eu mesmo olho no espelho e falo para mim mesmo: não, você nasceu para isso, você precisa se fazer ser lembrada. Então, pensar, precisa sim das pessoas, a gente não faz nada sozinha, mas quem dá o primeiro passo somos nós mesmos. Então, a vontade de querer, a vontade de fazer acontecer, é aquilo que a Jaque falou, o medo. Esquece o medo, porque o medo às vezes barra. A gente tem muitas na nossa jornada que você vê que desiste por esse medo, por essa... ainda fica ali, né? Ai, tô sozinha, ninguém tá por mim. Esquece. E o medo, gente, esquece o medo de pedir ajuda. Eu peço, não tenho vergonha. Esquece a vergonha de pedir ajuda, porque precisa de ajuda. E como precisa. Eu não tive vergonha nenhuma. Todas as vezes que eu precisei, eu fui lá e falei: preciso de ajuda. O que vocês podem me ajudar? Preciso de melhorar nisso. Vou fazer um teste. Pego até as meninas de cobaia. Vou fazer um vídeo. Se tiver que fazer 300 vezes o vídeo, vocês vão me corrigir. E é isso. Eu acho que é isso. Viu, Fê? Mulheres incríveis. Eu acho que assim, outro dia eu vi uma frase também num livro que eu tava lendo, do dono de uma das maiores redes de fabricação de portas, né, da Pormad, que a capa do livro é: comece errado mesmo. O que é começar errado, né? Começar fora da lei. Por que eu tenho que abrir uma loja se eu posso começar num quarto da minha casa? Não coloque limite. Aquilo que você pode, o que você pode, tá dentro do seu orçamento agora para você começar. Isso não é empecilho para você começar. Vou começar numa mesinha na minha casa, mas começa. Porque se você ficar sempre colocando: mas aí eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, o que você tem agora? Porque é a hora, você tá sentindo isso? Então vai. E procure redes de apoios, né? O que a gente tem muito hoje. Vai nos cafés, conheça pessoas. Às vezes, hoje a gente aprendeu, a gente já faz naturalmente, né? Mas você conhece pessoas, você acha assim: mas eu vou tomar um café, e você conhece pessoas que você nunca imaginaria, e aquilo se torna uma parceria tão grande que às vezes 40 minutos que você ficou ali, você já arrumou 3, 4 clientes para sua vida toda. Então, é o começar. Não tenha medo de começar.
Porque é agora, né? O melhor momento é agora. Show de... Muito bom. Aquele livro que eu ganhei no fim do ano, acho que eu ganhei da Fer. Eu não sei o autor, mas se chama Faça. É muito o que você falou. Faça, tem que fazer. É o presente. É isso aí. Gente, muito obrigado Muito obrigada. pela Obrigada a presença de vocês. vocês. Foi fantástico. É muito bom ouvir vocês. Muito bom. É enriquecedor. Tenho certeza que as pessoas que escutaram a gente nessa meia hora vão levar ensinamentos e coisas valiosas para suas vidas. Então, muito obrigado, Fer. Muito obrigado, Jaque, Selma. Obrigada. E aí, quando eu falo, né, desse, que já que para completar aqui, fala de buscar pessoas, nossa missão na Terra é pessoas, é relacionamento. É tudo, Exatamente. é relacionamento, pessoas se relacionam com pessoas. E quando a gente está num grupo como o nosso, lá tem picuinha, lá tem ego, lá tem nhenhenhé, mimimi, mas a gente tem outro entendimento. A gente está trabalhando o nível de consciência nos negócios. Então a gente traz, o que você falou, os filhos e tudo mais. Uma coisa que eu vou levar daqui de vocês hoje é a nossa família, a nossa equipe. Não tinha pensado nesse lado. Eu acho que eles são e eles deveriam ganhar, ser remunerados. Inclusive, Não viu? fala isso não. E o que você falou, viu, Jaque, de essa parte da história do sofá. E você pequenininha abrindo espaço para o seu avô, eu achei fantástico. Parabéns, viu? Obrigada. Vocês duas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, gente.